Bom, então vamos lá. Pegue seu café, pegue sua água e vamos nessa. Ironman 70.3 Mundial de Marbella. Deu tudo errado. Não foi como eu esperava, obviamente. Mas eu acredito que o mais legal, assim, de ter participado dessa prova, sem dúvida, foi ter passado por todo o processo de preparação, de planilhas e de perceber que eu posso e que eu devo acreditar mais em mim, principalmente em diversos aspectos da vida mesmo, mas pensando em performance em si, acredito que o triatlon me ensinou muito isso e, e treinar com o Felipe foi uma virada de chave realmente para mim, porque foi onde eu consegui atingir uma performance que eu jamais imaginaria na minha vida mesmo. Eu lembro de falar várias vezes com a Amanda, eu falei, pô, imagina um dia que eu posso correr para baixo de 4, ou enfim, várias outras coisas, natação, que era minha maior dificuldade. A gente conseguiu fazer uma natação no ritmo que a gente gostaria e o planejado. E agora, falando sobre a prova em si, estava com minha família lá, estava minha mãe, meus irmãos, a minha cunhada, estava todo mundo lá. E ter eles lá com certeza foi muito bom, foi muito, por mais que eles não vivam esse ambiente que eu vivo, foi muito bom ter eles lá, porque eles puderam experimentar um pouco do que é tudo isso, do que é o triatlon e tudo mais. Mas falando da prova em si agora, eu acordei bem cedo, fui preparando minhas coisas, preparei tudo, meu pré-treino, já fui deixando tudo organizado. E como eu tava me alojando um pouco longe, né, que eram uns 10 minutinhos, e eu sabia que tudo ia estar fechado, então fui um pouco mais cedo para lá por volta de umas 6 e meia mais ou menos. Fui lá assistir toda a largada dos profissionais, ver aquela galera lá, aquela energia de lá, a galera lá foi surreal, foi muito interessante. E minha largada era 9h44 da manhã, era bem tarde assim, comparado com o que a gente treina aqui no Brasil e com as largadas aqui do Brasil. Então, o meu age grupo foi 9h44 da manhã e aí a gente largou. A natação foi uma natação muito boa. Eu nadei para dentro daquilo que a gente tinha planejado, para 1,35, 1,36. O mar estava bem gelado mesmo, mas foi uma natação muito boa, onde eu fiz um esforço, mas não um esforço a ponto de me sentir já destruído para a prova inteira. Foi um esforço que eu consegui me sentir bem e consegui sair bem da água. A única parte ruim dessa parte gelada foi quando eu saí da água mesmo. E aí minhas mãos estavam bem inchadas e bem duras por causa do frio. E aí acabou que isso dificultou um pouco de eu tirar a roupa de borracha, de botar também a sapatilha, botar o capacete, enfim. Mas logo quando eu subi na bike eu já comecei a me esquentar. Então, então foi bem tranquilo, não estava tanto frio assim. E aí agora na parte da bicicleta, a bicicleta, o percurso era muito duro, todo mundo já sabia que era muita subida, subidas constantes, subidas com bastante dificuldades. Fui fazendo o percurso, estava muito bem, estava me sentindo muito inteiro na bike, conseguindo fazer toda a suplementação que eu tinha planejado, conseguindo fazer tudo. Consegui fazer toda a potência que a gente tinha planejado também, dentro do NP ali que a gente tinha programado. Tava tudo saindo perfeito a prova, eu tava me sentindo muito bem, sem cansaço, assim, cansaço físico, mas não muito ao ponto de sentir, pô, minha corrida já era ou algo do tipo. Foi realmente um pedal que eu tava me sentindo muito bem. E aí, infelizmente, no KM 75, 74, 75, era o início das últimas descidas. Eu estava descendo já pela esquerda, que é a faixa mais rápida, né? E como eram 3.700 homens na prova, acabou que em nenhum momento a gente ficava sozinho, então a todo momento, não que necessariamente a gente tinha algum vácuo possível, porque eram subidas e descidas, e acaba que isso acabava juntando a galera e essa regra dos 12 metros acaba que a galera fez vista grossa para isso. Mas, mas enfim, descendo no KM 75, eu comecei a descer, não estava clipado, né? Estava com as mãos no guidão, e aí estava descendo.
e aí a gente ia virar para a direita. Não eram curvas técnicas, eram curvas bem de boas, bem tranquilas para fazer. E aí quando eu estava começando a descer pela esquerda, um participante da prova, ele estava na direita, que era a faixa mais devagar, né? E aí não sei o porquê, não sei o motivo, até hoje eu tento entender, mas ele de repente estava na direita e ele quis vir para a esquerda sem olhar para trás, sem fazer nenhuma sinalização ou sem fazer nada do tipo. E aí nisso que eu estava descendo pela esquerda, era 100% impossível frear a tempo para que eu pudesse reagir. E nisso que eu comecei a frear e gritar à esquerda, não foi o tempo suficiente para eu ou ele reagir. Então acabou que eu bati na traseira dele, na roda traseira dele, com a minha roda dianteira, e acabou que eu perdi o controle e acabou que eu caí. Então eu tive um acidente de bike, não sei se dá para vocês verem, mas estou um pouco ralado. E aí eu tive esse acidente de bike e logo quando eu caí, eu consegui levantar logo de primeira, na reação ali. E eu já senti que estava arranhado, né? E senti algumas dores na perna também, mas nada que tinha quebrado. Então eu levantei, os oficiais subiram da prova, né? Perguntaram se eu estava bem. Eu respondi que estava apto para terminar a prova, que eu ia descer e ia continuar a prova. Só que eles, acredito eu que segurança, eles quiseram me manter um pouco lá em cima para ver se realmente eu estava bem e poderem me liberar para continuar a prova. E aí nesse vai e vem, eu acredito que eu perdi uns 10, 15 minutos mais ou menos. E aí eu continuei a descer, só que obviamente com muito mais medo de descer agora, com muito mais incertezas, com muito mais dor também, obviamente, na perna e na bunda também, no glúteo. Então acabou que eu tive que reduzir naturalmente a minha potência, a minha velocidade e tudo. E foi aí que eu comecei a pensar em várias coisas, assim, que a gente pensa na prova, mas ao mesmo tempo pensa e vai. E sempre aquela pergunta, acho que por um lado espontâneo, assim, vamos dizer, do lado de vitimista mesmo, assim, vamos dizer, do tipo, poxa, por que eu? Do lado egoísta mesmo, assim, vamos dizer. Eu sei que é um pouco egoísta, mas a gente pensa nisso, não tem como. E aí eu pensei logo, falei, poxa, por que eu, cara? Treinei o ano inteiro para essa prova, me esforcei, me abdiquei de várias coisas, assim. Era a prova de uma oportunidade gigantesca, que eu estava imaginando várias coisas com ela. Eu estava muito bem preparado. Assim, ainda não tenho explicação e acho que nunca vou ter, mas tenho a certeza que aconteceu o melhor que tinha que acontecer. Enfim, desci da bike, entreguei a bike, eu vi minha família lá. Eles não sabiam ainda, assim, eles tinham imaginado pelo tracker, né, que eles estavam acompanhando, eles tinham imaginado que tinha acontecido alguma coisa, porque eu tinha parado um tempo. Eles não tinham imaginado o que tinha acontecido. E aí, quando eles me viram descendo, primeiro eles me viram de frente realmente parecia que eu não tinha nada, eu estava tudo certo. Eles me viram de frente e eu estava bem abalado, balançando a cabeça, e eles não estavam entendendo. E quando eu passei por eles, eles viram que a parte de trás do meu macaquinho, na parte posterior da perna, estava todo ensanguentado, todo ralado. E aí foi onde o começo dos problemas começaram, né? E aí eu desci da bike ali, tava com muita dor no glúteo para sentar ali, para apoiar as coisas, para botar o tênis, enfim, para fazer toda a transição. E aí eu fiz a transição e procurei um médico para ver se tinha algum analgésico, alguma coisa do tipo para poder me ajudar, mas não achei, não conseguia me comunicar direito. Às vezes a galera falava que ia ter no próximo posto, mas não tinha. Enfim, consegui correr pelo menos ali uns 4, 5 km e foi onde tudo pareceu desabar de uma forma mais grotesca ali na corrida. E aí, na corrida, eu consegui fazer esses primeiros 4 km mais ou menos, no ritmo que a gente estava esperando, mas assim, com muita dor, muita dor. Eu lembro que no primeiro km eu já falei, poxa, essa vai ser a meia maratona mais longa da minha vida, por questão de dor, por questão de ter que ficar lidando com aquela dor ali.
E aí, durante 4 km ali, 5, eu consegui correr. E depois disso, já não conseguia mais colocar o pé no chão direito, a perna não conseguia sustentar impacto e eu achava que era só por causa do impacto mesmo, da queda. Eu já não estava conseguindo mais dar trotezinho, nem nada do tipo. E foi aí que eu comecei a andar. Comecei a andar. Falei, tá, não consigo correr, vou andar um pouco aqui para ver se melhora, para ver se eu consigo voltar a correr. E tentava indo fazer isso de estação para estação, jogando gelo, colocando gelo, tacando água, enfim, tacando tudo que fosse possível, mas realmente não tinha mais como eu prosseguir correndo. E aí eu andei, fui andando e como o pessoal me pergunta até hoje, cara, por que que você andou? Ou do tipo, o que que passou na sua cabeça quando você andou? E eu ainda não consigo achar uma resposta tão plausível para isso. Eu sinto que foi mais um negócio intrínseco meu mesmo, mais uma motivação intrínseca minha mesmo, onde, cara, eu não tinha nada a perder ali, não tinha nada a ganhar também, mas a única coisa acho que passava na minha cabeça é, cara, termina. O que que pode dar de errado ou o que que vai dar errado? Você já tá aqui, você treinou o ano inteiro para isso e ao mesmo tempo a minha mente falava, cara, desiste, já foi, não dá mais, tenta o próximo ano ou sei lá, desiste. Enfim, várias coisas passaram na minha cabeça. Eu eu andei por mais ou menos 15, 16 km. Toda vez que eu passava pela galera, a galera falava, vamos correr e tal. E aí quando eu passava, a galera via que eu estava machucado, sem condições para voltar a correr. Esse foi meu pensamento durante a corrida, barra caminhada. Acho que se mais se passava pela minha cabeça era essa questão mesmo de eu continuar por uma motivação intrínseca mesmo, cara. Eu acho que foi isso que passou pela minha cabeça e é uma resposta com um ponto de interrogação até hoje, porque eu não sei pelo porquê eu continuei. E eu fui caminhando, 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 e aí cheguei lá quando estava acabando já, na linha de, faltava, sei lá, uns 500 metros, 300 metros. O meu irmão, vi toda a minha família, e a cada momento que eu via minha família eu chorava acho que passava pela minha cabeça uma questão de, poxa, trouxe todo mundo até aqui, todo mundo veio me ver, e aí passou na minha cabeça essa questão de, pô, trouxe todo mundo até aqui e de alguma forma eu vou decepcionar eles, sabe? Foi isso que passou na minha cabeça, mas eu sei que não é uma decepção isso que aconteceu. Mas é o que passa ali na cabeça na hora, é o que a gente tá sujeito a mil emoções ali na hora e acaba que isso, de uma forma ou outra, passa na cabeça, né? Mas a linha de chegada ali, ela foi bem emocionante mesmo. Eu conversei com meu pai ali pelo celular e desabei. E aí, depois que a gente deu a volta ali, minha mãe ligou pra Amanda também. E ali eu comecei a desabar mais ainda também. Então a linha de chegada ali ela foi muito tensa e ver todo mundo lá torcendo por mim, toda a minha família, foi bem legal mesmo, foi bem emocionante. E aí foi isso. A prova foi essa. Obviamente não foi a prova que eu queria ou que eu estava preparado para fazer, mas foi a prova que deu para fazer de acordo com o que aconteceu. Acho que a pior parte nem foi a prova em si, ou completar a prova andando, alguma coisa assim do tipo, mas o que está sendo bem difícil agora é que eu já estou no meu 18º, 19º dia após o acidente de bike e eu descobri uma lesão. Descobri não, né? Fui fazer os exames e a gente descobriu uma lesão, duas lesões na verdade, bem grandes, uma no quadríceps e outra no glúteo, por conta do impacto da queda, muito provavelmente. E aí isso tá me deixando bem chateado e bem fora da minha rotina mesmo. E ainda não tenho expectativa quase nenhuma de volta. E agora eu tenho expectativa quase nenhuma de volta por esse ano ou no começo do ano que vem. As coisas estão indo bem devagar. A lesão, como ela é muito grande mesmo, pode ser que eu venha só voltar a treinar bem para poder voltar a competir mesmo só lá para março, abril. Então
Isso é o que tá me deixando mais angustiado agora e tá me deixando bastante para baixo mesmo, sendo bem transparente e sincero. E estar fora da rotina do triatlon acho que é o que está mais me dificultando a ter uma rotina no dia a dia. E aí quando a gente para ver mesmo assim o que a gente faz no dia a dia com saúde e com todas as possibilidades de fazer o que a gente faz, é o que a gente realmente dá falta quando a gente não pode fazer, né? Por alguma lesão ou por algum problema de saúde. Então é mais uma percepção de gratidão mesmo, de você fazer o que você pode fazer, porque você tem saúde, você está apto a fazer isso. Então eu só agradeço por você fazer o que você faz, por você sofrer aquilo que você sofre durante um treino, ou por aquilo que você propôs a fazer e está sofrendo por isso, né? Eu falo que é um privilégio da gente sofrer pelo treino ou por algum treino difícil ou alguma coisa assim. Mas enfim, acho que fica um peso entalado na minha garganta por eu não ter conseguido cumprir aquilo que eu me propus durante o ano inteiro. É bem difícil, é bem ruim mesmo estar nessa posição de falar, pô, treinei o ano inteiro para chegar nesse momento e quando chegou, tudo bem que não era algo que eu podia controlar, né? Mas é bastante frustrante. Enfim, acho que é isso. Fica esse nó na garganta toda vez que eu lembro da prova. Fica esse amargor na garganta toda vez que eu lembro do acidente. Me vem o flashback e ao mesmo tempo, sei lá, tudo do meu corpo parece travar. E, enfim. Esse foi o ano de 2025. Eu espero que 2026 possa trazer coisas infinitamente melhores do que foi 2025. Um abraço e até a próxima.